bem, acho que discreta, talvez seja a palavra, nessa coisa da aparência. Eu não gosto de nada, sabe? Eu sou muito básica. Meu cabelo, minhas roupas, sempre num tom mais discreto. Eu não gosto de nada muito... É porque a senhora já é um acontecimento, né? Então, Não precisa muita coisa, né, querida? muita coisa, graças a Deus, né? Nada pode chamar mais atenção do que eu mesma, entendeu? A roupa, né? Pronto. Eu adoro vocês, que minha autoestima jamais vai ficar, entendeu? Abalada com É vocês. balada, não pode. Lá e lá, quando entrou o Tiago, eu tomei um susto. Quem é Tiago? Aí, quando eu vi o sobrenome, eu falei, eu sei quem é essa pessoa. Eu nem me liguei que eu entrei na conta dele. Desculpa aí, gente. Eu tô mexendo no computador. Mas tá tudo bem E com aí, vocês? como é que você tá? Como é que Tudo você em paz. esteve hoje? Estou bem, tá tudo ótimo. Tô muito bem. Hoje foi dia de arrumar algumas coisas em casa, então é bom que eu tô no movimento de liberar. Boa, garota. Isso aí. Me conta, antes de a gente começar de fato a sessão com o conteúdo, quem aqui conseguiu fazer a ferramenta do desafio? Quem começou? E como é que foi esse processo? Me contem. Cri. Não, eu posso falar que a ferramenta do desafio eu fiz naquele mesmo dia, porque eu não tive dificuldade em fazer. Mas daí eu fui reler as minhas respostas, porque acho que quando a gente responde ali de supetão, mas aí você vai reanalisar, né, as respostas. Algumas eu mantive, outras eu complementei com algumas coisas. Mas a base, ela se manteve a mesma. Então, não tiveram, assim, grandiosas mudanças, não. E como é que está o seu registro das microações? Péssimo. Aí eu falo, péssimo. Péssimo. Péssimo porque não está fazendo nada, não está registrando. O que é isso? Amiga. Péssimo porque eu não estou registrando. Foi para ação, né, Érica? Fui para ação. Tipo assim, eu posso conferir. Tipo assim, a gente aqui não adianta mentir, né? Não tem Aqui é um espaço seguro, não tem porquê. É para falar a verdade. Aí é jogar contra mim. Se eu não falar a verdade, eu vou estar jogando contra mim. Sabotar. Então, eu falo que eu não estou registrando minhas microações. Né? Eu não consegui encontrar uma rotina para poder registrar e até praticar. Porque o que eu me comprometi a praticar, eu não pratiquei. Então, estou toda errada aí. Essa etapa é a etapa mais desafiadora, que é a etapa da gente colocar a mão na massa. Né? E isso vai exigir de nós disciplina. E aí é um compromisso de você com você mesma, não tem jeito. Sim. Tem jeito. E aí precisa começar a ser algo inegociável. Não dá para negociar isso, sabe? E aí, assim, cada uma aqui vai encontrando seu jeito, a sua rotina, a sua forma. Tá? Antes de perguntar quem mais começou a fazer a ferramenta, deixa eu dar as boas-vindas a Dai, que não estava na sessão anterior. Seja bem-vinda, se apresente rapidinho para as meninas te conhecerem. Olá. Você estava no Café Impulso, acho que todo mundo aqui te conhece, né? Tava, acho que vi todas, vi. Gente, tudo bem? Boa noite, eu sou Dayana. Boa noite. Eu tenho 43 anos, sou mãe de Camila, sou casada com Carlos. Hoje estou gestora de comércio exterior de uma indústria química e petroquímica aqui da Bahia, de São Paulo. E é um prazer estar aqui com vocês. Ela adora falar a parte da idade, só porque ela sabe que não parece que ela tem Cara de 28, aí ela né, fala com a menina? boca cheia, com a boca cheia, assim. Achei também, viu? Achei. Eu senti um pezinho dela dizer assim, vou dizer minha idade, porque eu não aparento, entendeu? Maravilhosa. Boa, Dai, obrigada. A gente teve uma sessão individual hoje. E aí estamos nos vendo aqui de novo. Que bom ter você por aqui, Dai. Você recebeu o seu acesso à plataforma? Desse grupo ainda não. Dá uma olhada lá no spam do seu e-mail, porque para você assistir a sessão anterior, porque tem uma tarefa que é importante que você acompanhe, tá? Tá bom. Mais alguém? Laila, Dani, Laura, Wedja, conseguiram começar? Então, fiz porque foi aquela primeira semana ali, né, que eu estava um pouco com muitas informações, né? E aí coincidiu também de eu estar ali brigando pelas minhas férias. Então, foi um negócio meio, assim, conturbado, porque ao mesmo tempo que eu precisava correr com as minhas atividades, eu também estava tentando
me encontrar dentro desse desafio, né? Então, assim, acabei que fiz algumas ali anotações micro, parte delas eu consegui executar, então acho que, de fato, é um pouco do que você fala, a gente precisa realmente criar ali um mecanismo até para facilitar essas anotações. Então, mesmo na correria, eu acabei trazendo alguns pontos ali no dia mesmo da aula, mas no dia seguinte eu acabei finalizando e consegui ali trazer algumas micro e consegui botar em prática também mesmo com as correrias, porque casou muito, né? As coisas que eu tinha colocado com as ações que eu precisava fazer durante aquela semana. Então, acabou que eu consegui exercitar um pouquinho, sim. Essa semana, um pouco não, porque como eu já saí ali da esfera do corporativo, então acabou que eu realmente me desliguei um pouco, senão eu não ia conseguir, né, descansar. Então, assim, meu filho já estava muito ansioso por esse momento. E aí eu falei, ó, eu vou ter que focar aqui porque está exigindo um pouquinho mais, né? Ele já estava 2 meses e meio em casa, assim, esperando. Minha mãe, e aí? E aí? Eu digo, calma, vai dar tudo certo. E aí pronto, aí quando foi na semana passada, a gente conseguiu resolver algumas coisas de casa, junto com ele também, a questão escolar, enfim. E eu falei, agora tá na hora da gente viajar. E aí a gente voltou hoje. Eu falei, a gente precisa voltar hoje. Vamos voltar hoje. Bem, garota. Aí voltamos, e aí segunda-feira, claro, né, eu não vou, já tô de folga, porque eu preciso ir para Iemanjá depois, aí no dia 3, na terça, eu volto bem, garota, gosto dessas pessoas assim, que sabem priorizar, entendeu? Fazer minhas coisinhas, ele volta para a rotina dele, eu volto para a minha. Aí o ano vai começar de verdade. Boa, boa. Isso aí que você trouxe, Dani, é importante a gente pensar o seguinte, nós somos feitos de padrões de comportamento, então, nós temos um padrão de não fazer o que está sendo proposto, porque não está na nossa rotina. Então, começar a fazer algo que não está na nossa rotina é difícil, até se tornar fácil. Sim. É igual a atividade física, né? Quem me acompanha, vocês que me acompanham, sabe que quem me acompanha há alguns anos sabe que a constância da atividade física sempre foi um desafio para mim, sempre. Até eu encontrar o modelo que eu gosto, a forma que eu gosto, quem me acompanha, isso está fazendo toda a diferença. E aí eu descobri que não é que eu não goste de fazer atividade física, eu só não sabia qual era a atividade que me dava prazer. E que ser acompanhada é algo que está fazendo toda a diferença. Então, assim, a gente precisa muitas vezes se forçar a esses modos, porque senão a gente não vai mudar o padrão. A gente não vai fazer diferente. Que é aquela coisa, né? Às vezes a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não vai funcionar. Não rola. Para a gente ter resultado diferente, tem que fazer coisas diferentes. Não tem jeito. E aí é esforço mesmo. É esforço. Então, não tem outra forma. Né? Eu, pelo menos, não conheço nenhuma outra forma que não seja um esforço com trabalho. Não me apresentaram ainda uma outra fórmula, né? Um outro método. Não tem. Não tem. Então, é esforço, é disciplina, e aí é cada uma em colocar os recursos que tem à disposição, seja um alerta no celular, seja um alerta no e-mail, alguém para lembrar, um post-it. Cada uma aqui vai encontrar a forma e o método que funcione para si. Mas o que a gente não pode fazer é se dispersar. Porque como as nossas sessões são quinzenais, às vezes a gente vê, né? No dia seguinte, com aquela energia, pô, ontem eu vi na sessão, e aí os dias vão passando, né? O rolo compressor das demais vão nos engolindo, e aí a gente acaba e baixa a guarda. Então, é ficar nesse estado de alerta que é fundamental. Mais alguém para a gente iniciar? Mais uma? Ué, já está ok com o seu áudio aí? Já. Estão me ouvindo? Sim, a gente estava aqui ansioso. Um dos meninos, eu não sei qual deles, né? Se foi o Gabriel, se foi o Pedro, guardou o meu fone e eu não encontrei. Aí hoje foi bem corrido, eu cheguei, né? E acho que em 20 minutos eu tive que tomar um café e entrar aqui. Mas está tudo bem. Agora eu também, né? Não consegui fazer, porque essa semana, pronto, amanhã é a visita da Vigilância Sanitária para renovar a licença do CD. Então, foram 2 semanas intensas, né, de preparação, muita coisa que tinha que dependia, né, de outras áreas, e a gente precisava realmente planejar para fazer, e aí o foco da gente, da equipe, né, estava voltado para isso. Aí eu acabei
prolongando, né, deixando para o dia seguinte, e quando vi, hoje, a sessão. E aí eu não consegui fazer. Mas, assim, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é bem importante, né? Eu voltei para a terapia, e Opa! aí isso, meu Deus do céu, A transforma a psicóloga nossa aqui vida. já Batendo as Transforma palminhas. completamente, porque assim, a gente realmente acaba deixando de priorizar o que é para a gente, para priorizar para fora. E aí faz a gente refletir, né, sobre o que a gente precisa fazer para a gente crescer e estar bem. E principalmente, né, dois filhos, um de 4 e outro de 8, deixando sozinho, né, antes de ir para o trabalho. E aí, no final de semana, foi desentupindo o banheiro, desentupindo pia, muita trela, né, caiu sem querer o sabonete, e aí o resto vocês já sabem, né? Aí a gente precisa realmente priorizar para conseguir, de fato, executar, né? Eu consegui ouvir um pouquinho do que a Erika falou, e, de fato, a gente começa a escrever, mas aí quando a gente relê, quando a gente volta ali, a gente vê ou que a gente pode mais, ou o nosso ponto frágil, né? Onde a gente precisa melhorar mais. Isso é extremamente importante, né? Compartilhar também. É o sentimento que eu compartilho com ela. Quando eu volto, assim, nas aulas, né? Eu vou ouvindo novamente, isso me faz rever muita coisa. Tanto de avanço, como do que a gente precisa, de fato, melhorar mais. E é isso. perfeito. Obrigada, viu? Eu já disse para você no privado o quanto que eu tenho orgulho de você e admiração, e eu acho que vale a gente falar isso aqui no coletivo também. Você é uma mãe solo de 2 crianças, né? Com uma jornada incrível, com 3, 4, 5, 50, né, tarefas. Então, assim, eu realmente tenho uma profunda admiração por você, de verdade. Lá você levantou a mãozinha, não foi? Eu ia falar uma coisa, mas Edna, O Edja. O Ed já. até marcar aqui para não esquecer, o Edna falou. Tá aparecendo o Antônio Carlos, que é meu irmão, tá? Tudo bem, eu tô com o do meu Você marido. também você facilite a nossa vida, Edja, porque, entendeu? Eu vou tentar organizar isso. Não, Vai a gente lá. acolhe aqui. A gente não todo. Com certeza, com certeza. Diga. Você mencionou uma coisa que eu ouvi pouco antes do nosso encontro e ouvi, sei lá, umas 2 vezes nessas 15 dias aqui, 2 ou 3 vezes, né? De fontes diferentes. Aí, quando vem de fontes diferentes, eu dou mais atenção. Se vem de fontes diferentes, eu tento dar mais atenção. Essa questão de, quando a gente faz, principalmente para o corporativo, é para ontem, a gente arruma um tempo, inclusive o nosso tempo pessoal, né? E quando a gente faz as nossas ações pessoais, e pessoais entenda todas as esferas, a gente vai postergando. E aí é uma das coisas do que eu estou ouvindo, lendo tal, tá trazendo muito isso, assim, não posterga mais aquilo que é importante para você. Né? Então, eu não fiz o desafio, também não fiz o desafio. Na verdade, eu mudei o computador, eu estou vendo até que ficou lá no outro, eu preciso pegar o arquivo aqui de novo. Mas eu fiz algumas coisas que eu iniciei, que eu me propus a iniciar, que eu me lembro que tinha algumas coisas assim, né? Isso. Eu fui para minha primeira aula de natação. Gente, eu tenho pânico de começar a nadar. E foi muito difícil. Eu falei, professora, você tem medo? Eu tenho medo, meu filho, olha para mim aqui, não olha nem para os outros, olha para mim, porque eu morro de medo. E não foi fácil. E aí eu saí de lá falando, gente, isso não vai dar certo, né? Mas é o que a Flávia falou, a gente tem que sair da zona de conforto e começar. E possivelmente eu vou ou engolir bastante água, mas senão eu não vou conseguir. Coisas básicas, como pular na piscina, sabe? Muito básico, assim, 1,40 m eu não consigo pular. Entre outras coisas, né? Eu fiz várias ações pessoais, assim, de planejamento. Eu não anotei, mas eu iniciei muita coisa. E hoje eu quase caí na vertente de falar, ai, deixa essa bosta pra lá. Eu voltei e falei, não posso, porque eu preciso começar esse movimento, senão eu nunca vou sair desse estágio. Então, uma das coisas que fui, eu voltei de novo. Eu acho que é importante a gente lembrar isso que você mencionou, Edna, que quando é pra gente, a gente deixa. E aí, quando você vai, olha que agradável surpresa de estar lá na terapia, né? É legal isso. E aí, que a gente não pode desconsiderar aqui o recorte de gênero, né? Nós somos forjadas para isso,
As mulheres, elas são forjadas para servir o tempo inteiro e para se negligenciar. Então, se escolher, como diz a minha amiga Laura, é um ato político. Então, a gente se priorizar, se escolher, né? Estar aqui, a decisão que vocês tomaram de ir para o café, de fazerem a mentoria, de estar aqui todos os dias, é uma escolha que é desafiadora. Né? Porque, às vezes, quantas vezes eu estou em sessão individual, aí entra um filho, aí é o marido, aí alguém manda uma mensagem, interrompe. Porque nós somos demandadas o tempo inteiro. Então, se escolher é desafiador. Mas esse é o primeiro passo. Então, diga, Laurinha. Você levantou a mãozinha. Compartilhando também um pouco do sentimento, né? Tanto de Wedja quanto de Laila, assim, né? Eu fiz o primeiro exercício, mas não fiz o desafio. E eu lembro de ter feito o primeiro exercício logo após a sessão, para não perder o calor, né? Mas durante a semana, assim, inclusive em conversa com você, Flávia, assim, organizando também um pouco do evento, né? Eu trabalho muito estudando descanso, estudando exaustão, estudando burnout, estudando esgotamento. Então, volta e meia, escutar isso que a gente está aqui partilhando umas com as outras, ainda mais de outras mulheres, né? É muito recorrente. Como é desafiador a gente sair de uma zona que não é nem de conforto, é desconfortável para nós, para construir uma rotina em que as nossas necessidades sejam prioridade. Então, quando antes de vir para cá, abri o documento que eu havia escrito, né? E agradeci a minha cabeça por estar no movimento que eu havia desenhado em alguma medida, né? E eu, assim, partilhando com vocês, assim, do que eu venho construindo com Flávia e nos meus movimentos, eu me sinto muito corajosa, gente. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo por aí, mas, assim, quando eu encontro vocês, quando a gente está aqui, quando eu converso com pessoas que estão vivendo coisas semelhantes ao que eu estou vivendo, né? Assim, corajosamente se colocando para mudar algo que tem a ver com a necessidade que nós temos, né? Eu me sinto muito corajosa. E isso já é um impulso muito grande, assim, para o que a gente está fazendo aqui. Então, é isso. Apesar das falhas, e essas falhas, elas são importantes também para a gente entender qual é o nosso tempo, né, de lidar com aquilo que é desconfortável. Eu acho que a coragem é uma força muito, assim, muito importante de ser reconhecida nesses movimentos que a gente faz. Enfim, senti de partilhar isso aqui com vocês. Espero que toque aí cada um em algum lugar. Obrigada, Laura. Diga, Dai. Eu quero trazer, primeiro que eu vi que eu fiz o exercício, tá? Eu já tinha feito. Garota! E eu fiz também logo na sequência que você me mandou o link, eu abri, já Foi um o post no já grupo. fiz. Sim. Isso. Uhum. E aí, sobre as microações, eu tô nesse dia a dia já de microações, assim, algumas coisas eu tenho feito, e aí eu quero fazer o link com o que a Laura trouxe com relação à coragem, porque mesmo as microações requer da gente um pouquinho de coragem. E vou dar um exemplo, por exemplo, a gente começar a dar limite para as coisas, assim. O nosso dia a dia, eu também sou mãe, tenho marido, e aí a gente tem todas as demandas, eu sou mãe, sou irmã, sou filha, e aí todo mundo demanda alguma coisa, né? Você sempre tem ali alguma coisa para fazer, alguém está te pedindo para você tal, e aí uma coisa que é uma microação minha que tem me ajudado bastante, mas que requer uma coragem que eu não imaginava que era necessária, é eu começar a dizer não posso. E sem não porque, sem não para me justificar, não. Agora não posso, isso aqui não dá para fazer, sabe? E é algo que tem me libertado, assim, me traz uma certa liberdade, porque eu não sei vocês, mas assim, vem também do lugar da gente, né? Que é desse lugar de estar sempre disponível de estar sempre, né, ali no processo do cuidado, e esse dizer não, assim, para as coisas que eu não quero fazer mesmo, e começar a dizer mais os sims para mim, mais os nãos para os outros, é algo que requer coragem e requer assim, minha percepção é que as pessoas estranham muito, as pessoas estranham, que você começou a dizer não. Por quê? Porque não.
E é isso, não quero. E aí tem me trazido, assim, essa necessidade da coragem que a Laura falou, que é pequeno, né? São coisas bobas, às vezes. Ah, você pode me buscar aqui no seu... Não posso agora, porque eu estou priorizado, porque agora eu me programei para fazer minha atividade física, porque agora eu não posso. Então, assim, é um negócio que para homem é mais simples. Vocês observam que para homem é mais simples eles se priorizarem, fazer as coisas para eles. Para a gente não é tão simples assim. Então, eu queria trazer aqui, tá? Boa. Obrigada, Dai, pela sua contribuição. Faz total sentido. E aí isso conversa muito com o que a gente vai falar aqui hoje, na nossa sessão, que é diagnóstico profundo e identidade profissional. E por que conversa com o que a gente está falando aqui? A gente só consegue fazer um diagnóstico profundo e construir uma identidade profissional se a gente tomar tempo para fazer isso. Não tem jeito. Aí eu trago uma frase aqui que eu quero refletir com vocês, que é o seguinte: você não muda de carreira quando muda de cargo, você muda quando passa a se enxergar com verdade. Então, às vezes a gente acha que o que a gente quer é um novo cargo, é uma nova empresa, é ganhar mais, é sempre o externo, mas internamente, como é que você está se enxergando? Porque se não há uma transformação do interno, no sentido de você ter uma compreensão de toda a sua jornada até aqui, o que faz sentido para você, o que não faz mais sentido, o tipo de empresa que você quer trabalhar, o tipo de empresa que não funciona mais para você. Eu estou fazendo uma mentoria com uma aluna, e aí hoje a gente fez uma ferramenta em que nós listamos todas as atividades que ela faz. E aí nós fizemos uma ferramenta que foi um mapa de atividades para que ela desse uma nota das atividades todas que ela faz, de 1 a 10, o que ela sente prazer. E foi impressionante como ela está no looping de apenas reproduzir atividades que ela está acostumada, né, que é algo que ela tem mais experiência, mas que, além de não dar prazer, não faz mais sentido para ela. É isso. E a gente repete isso porque, muitas vezes, nós somos engolidas, né? A gente tem uma sociedade extremamente etarista, extremamente machista e misógina. Então, eu estou entrando nos 40 amanhã. A gente fica preocupado. Claro que eu fico. Claro que eu fico preocupada. Mas se eu tiver que voltar ao mercado, mas e como é que eu vou me mostrar no Instagram? Porque a nossa sociedade ela é perversa. Se você é novo demais, é inexperiente. Se você é velho demais, você está ultrapassado. Qual é a medida disso? Então, a gente também tem essas preocupações. E agora? Como é que o mercado vai me acolher? Eu sou mulher. Eu tenho 40 anos, tenho 45. Então, todos esses pensamentos perpassam por todos nós aqui. Mas quando a gente se fortalece no sentido de se enxergar de verdade, aí entra os limites que a Dai começou a colocar. Você começa a estabelecer os limites da sua própria carreira, tomar as rédeas da carreira. Imagine que a sua carreira é um carro que você está conduzindo. Só que durante muito tempo a gente deixa outras pessoas dirigir. Até outro dia que tinha medo de dirigir, outra pessoa dirigia para mim, dirigia. Até o dia que eu falei assim, não, para aí, deixa eu dirigir essa bagaça aqui. E quem tem que conduzir é você. Enquanto a gente deixa a empresa conduzir nossa carreira, o nosso gestor conduzir nossa carreira, qualquer outra pessoa, menos a gente tomar as rédeas, as coisas não vão andar. Então, não é sobre cargo aqui. É sobre a gente começar a se enxergar de verdade. E o que tudo isso tem a ver com o que a gente está conversando? Veja, aqui, deixa eu voltar aqui. Opa, peraí que eu acho que eu me perdi. Na apresentação. Pera. Achei, pronto. O que a gente vai trabalhar aqui hoje? Né? O que a gente vai discutir? Nós vamos fazer hoje 3 ferramentas. Então, quem já é minha aluna de outras mentorias sabe que eu trabalho de uma forma muito prática. Aqui não tem conteúdo, né? Aqui não é uma aula. A gente vai praticar. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre identidade profissional e cargo ocupado. A gente vai falar sobre como a sua história, qual que é a sua história? Como é que o que você viveu impacta a forma como você se posiciona hoje? Quais são as forças invisibilizadas, aquilo que você faz bem, mas não reconhece como valor? Isso aqui é praxe em nós, mulheres. Quais são os padrões que a gente repete? E onde é que você vem se adaptando demais para caber? Mesmo que isso fira você, fira a sua dignidade, não faça mais sentido para você. Então, tudo isso aqui a gente vai trabalhar nas 3 ferramentas que a gente vai conversar aqui hoje. E para a gente começar, eu vou compartilhar aqui, vocês já sabem que o link é apenas para vocês consultarem, tá? Não é para responder na ferramenta.
Então, eu vou colocar aqui o link no chat. Essa primeira ferramenta que a gente vai trabalhar aqui hoje é uma ferramenta chamada Diagnóstico Profundo de Carreira. Essa ferramenta aqui, eu vou dar 10 minutos para vocês responderem. Eu vou compartilhar aqui a ferramenta para explicar para vocês como é que ela deve ser respondida, tá? Como é que ela deve ser respondida? Então, primeiro, vocês vão responder aqui de uma forma muito sincera. Hoje, minha carreira me faz sentir mais potente, invisível, cansada, estagnada ou em transição? Você vai responder. E depois vocês vão responder aqui a essas 4 perguntas. O que mais tem drenado minha energia profissional hoje? Onde eu sinto que entrego muito e recebo pouco reconhecimento? O que eu venho tolerando que já não faz mais sentido? Se nada mudar, onde eu estarei profissionalmente daqui a um ano? O que mais tem drenado a minha energia profissional hoje? Onde eu sinto que entrego muito e recebo pouco reconhecimento? O que eu venho tolerando que já não faz mais sentido? E, se nada mudar, onde estarei profissionalmente daqui a um ano? Qual é o objetivo principal dessa ferramenta? É, claro, aqui a gente vai fazer um diagnóstico profundo. Por isso que o nome da ferramenta é diagnóstico profundo, porque normalmente são tipos de perguntas que a gente não se faz, que a gente não para refletir. Porque a gente entra no modo, como foi a expressão que você usou hoje na nossa sessão, modo máquina. Não foi isso que você falou? A gente entra no modo máquina. Eu É ligo para o modo executar? Bora executar e bora, a gente liga o modo máquina. E sem perceber, a gente faz isso muitas vezes. E como a gente está nessa capacidade de executar o tempo inteiro, a gente às vezes perde a capacidade de sentir, que é o que vai trazer a conexão com o que a gente faz. Porque o que traz a conexão com o que a gente faz é o sentir. E aí a gente deixa de prestar atenção. Como é que eu estou me sentindo com essa atividade que eu estou fazendo? Com essa empresa, com esse ambiente, com esse gestor, com essas tarefas. A gente deixa de se perceber quanto sentir. E aí se desconecta. E entra no modo máquina, né? Que é só executar, executar, executar. Então, 10 minutinhos para vocês responderem essa ferramenta. Quem quiser fechar a câmera, fica à vontade. Eu vou colocar aqui o cronômetro para que a gente possa registrar o tempo. Nós vamos ter 10 minutinhos. Tentem não dar respostas rasas, vagas. Tentem dar as respostas mais profundas que vocês conseguirem. Certo? Nos vemos em 10 minutos.
Vamos voltando aos poucos. Você tinha caído, Dani? Você está no mundo, eu não estou te ouvindo, não. Eu fui fechar uma aba aqui e derrubei tudo. Gente. Vamos voltando. E aí, me contem como foi responder a essa ferramenta. Érica, eu estou aqui só olhando para você. Momentos de tensão, né? Quando você passa, todas as vezes que a gente, não sei se todo mundo se depara com isso, mas todas as vezes que a gente até pensa em algumas coisas, mas quando a gente para um momento para fazer determinadas reflexões, eu acho que os movimentos vêm mais fortes, né? Então, você tem algumas coisas que você começa a escrever, a ponderar, a analisar, que tu fala assim, poxa, tá nesse nível, que talvez você você não para, não se avalia, você até sente, mas você não tem a dimensão. Quando você para pensar, você consegue chegar em que ponto você está nos processos da vida, assim, principalmente em relação à parte corporativa ou à ambiência de trabalho e tudo mais. E como é que foi para você responder essa ferramenta? Você conseguiu responder todas as perguntas? Consegui. Na primeira pergunta, quando fala lá sobre a carreira, né, como é que você está se sentindo, o que eu mais estou sentindo é a estagnação, saber que não existe, pelo menos dentro do processo que eu me encontro hoje, na empresa que eu encontro hoje, uma possibilidade de crescimento, por ser uma empresa multi, eu sinto que os processos são muito soltos, então não existe um acompanhamento, não existe um desenvolvimento, é você por você. Você faz sua parte, faz seu trabalho, entrega aquilo que eles acreditam que seja suficiente, e ali você vai fazendo as entregas. Se você entrega, você está dentro do padrão, você só vira um problema se você não entrega. Mas não vem uma pessoa para dizer assim, cara, está no caminho, vai por aí, parabéns, enfim. Isso fica muito, muito distante, né? Até algo que eu sempre comento com os colegas. Pô, eu estou lá há 13 anos, dentro desses 13 anos, eu nunca recebi um feedback de uma pessoa que me acompanhou em treinamento. Eu recebo feedback de pessoas que leem minhas avaliações de reação. Então, isso para mim não é um acompanhamento de trabalho. São os meus alunos que dizem o que acham do meu treinamento. Mas os meus gestores não sabem, porque não acompanham, porque não visitam, enfim. Então, acho que hoje eu estou nesse momento de estagnação. É aquela cultura, né? Se ninguém te chamou para falar nada, é porque você está indo bem. Exatamente. A gente só chama para puxar a orelha quando não tá, as coisas não estão legais. É incrível entender, imaginar como ainda tem essa cultura no mundo corporativo, né? Demais, eu acho demais. Demais. A gente brinca, né? A gente que viveu a era Contax, que a gente tinha aquela programação de ter um volume de feedbacks por dia, um volume de monitorias por dia, e hoje o que eu sinto é que essas monitorias, na maioria das empresas, elas não existem. O monitoramento ele não existe. Ele existe exatamente para te pegar no erro, não para te elogiar pelo seu acerto ou para te desenvolver. É por isso que quando você vai explicar, até para as lideranças, quando eu treino eles, e para passar isso para as pessoas que eles lideram, é que o feedback ele não é uma ferramenta para te criticar, é uma ferramenta para te desenvolver. Mas a maioria das pessoas nem sabem como desenvolver outra pessoa, porque eles também não foram desenvolvidos, então isso é meio que uma cadeia, né? Dentro do mundo corporativo. E quando você propõe mudanças, e quando você dá ideias, e quando você traz oportunidades, as pessoas às vezes enxergam você como uma pessoa reativa. Eu acredito que talvez algumas de vocês já tenham passado por isso. A fulana é reativa, a fulana tem sempre uma ideia, a fulana tem sempre uma coisa nova para trazer, porque não está satisfeito. Então, às vezes, você se cala, você não se expõe, você deixa de dar a sua opinião, exatamente porque você percebe que as pessoas se incomodam todas as vezes que você quer contribuir. Então, você deixa de ser você, né? Você passa a ser o CNPJ, única e exclusivamente, né? Que essa é a minha briga comigo. Não é que eu queira deixar de servir a um CNPJ ou algo do tipo, mas eu quero trazer mais a personalidade do meu CPF.
E hoje, dentro do projeto que eu me encontro, da empresa que eu me encontro, eu não tenho essa autonomia de mostrar o meu CPF. Porque eu estou ali como aquele número de matrícula, que as pessoas às vezes não enxergam você como Flávia, como Laura. Não, ela enxerga você como um número de matrícula. Uhum. Você fica ali vinculada dessa forma, entendeu? Aí Muito bem. teve uma outra perguntinha que tem aqui, que é o que mais tem drenado minha energia. Eu acho que eu estou num ponto também meio que de inércia, sabe? Acho que já estou num ponto de que eu também não quero mais ficar lutando. Eu já não Tá estou mais, resignada. não tô mais ali para brigar. O que eu estou tocando, eu estou dançando o que estão tocando. Então, essa semana minha chefe teve uma conversa comigo, me falou um monte de coisa. Se fosse, eu falo, depois que eu desliguei a ligação, oh, meu Deus, se isso fosse há, sei lá, 4 anos, 5 anos atrás, a gente tinha brigado aqui, eu ia falar tudo que eu pensei. Eu fiquei balançando a cabeça assim, rindo, concordando com tudo que ela estava dizendo, porque eu já cheguei no ponto que eu não quero mais gastar a minha energia trazendo os meus pensamentos, porque eu sei que aquilo não vai ser utilizado, não vai ser levado adiante. Então, eu acho que assim, a minha inércia, acho que é que está me drenando hoje, diante de tudo que eu estou vendo, pela minha insatisfação, eu mesmo, ao perceber que as minhas entregas elas não são comemoradas ou desenvolvidas, então, para mim, não estou nem levando. E aqui, uma coisa que me pegou, né, que quando você pergunta lá para mim, onde é que você se vê daqui a um ano, se eu continuar, né? Daqui a um ano eu vou estar no mesmo lugar, porque a minha empresa não é o tipo de empresa que demite. Ela só vai me demitir se acontecer algo muito grave ou se o projeto acabar. Fora isso, eu vou estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas infeliz, ampliando minha ansiedade, talvez com possível burnout, porque nada vai mudar. A mudança, e é por isso que eu busquei a mentoria, porque a mudança tem que partir de mim. Se eu não mudar, as coisas vão continuar da mesma forma, rodando da mesma forma, entendeu? A pegada é exatamente essa aí. É nesse estágio que eu me encontro aqui, entendeu? Mas sei que é culpa minha também. Não, na verdade, assim, de certa forma, Erika, muitas vezes, quando a gente está no mundo corporativo, é igual, vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula aqui, mas vende-se para a gente uma ideia igual aos relacionamentos. Como é tudo igual, você vai mudar só de problema. Uhum. As pessoas dizem que as empresas são todas iguais. Então, com isso, a gente vai se resignando. Da mesma forma que muitas pessoas permanecem em relacionamentos que não fazem mais sentido, porque não querem ficar só, porque ficam com preguiça de buscar outras pessoas, porque acham que todo mundo é igual. Da mesma forma, a gente faz isso com as empresas. Essa empresa é só CNPJ diferente. Então, com essa ideia, a gente fala, eu já estou aqui, já tenho tempo, já tenho meu FGTS de não sei quanto tempo, para que eu vou, né? Procurar sarna para me coçar. E aí, o pior, Flávia, eu acho que pior do que isso é você não encontrar no seu entorno, é quando você leva os seus problemas, porque aqui a gente está, como você falou, aqui a gente está num ambiente seguro. Mas a gente também vive o lado do ambiente inseguro. Quando você leva o seu peso para os seus familiares, para o seu parceiro, para a sua família, e as pessoas, minha filha, tá tão difícil, o mercado tá assim tão mesmo. É assim mesmo. Você tem um trabalho bom, você fica aqui, viaja, volta. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? A gente não ouve na contramão o incentivo de bota, joga essa porra para cima, muda. Não. Então você automaticamente vai se afundando mais ou se estagnando ainda mais exatamente por conta do entorno, entendeu? Perfeito. Muito E aí doido. você falou que essa última pergunta te pegou, né? O dia que você nada mudar, como é que você vai estar aqui daqui a um ano? Na verdade, não é do mesmo jeito, é pior, né? Pior, com certeza. Acumulando uma série de coisas que vão ficar comigo, porque se eu sair, as marcas vão ficar em mim, as marcas não vão ficar lá.
Uhum. As marcas vão ficar em mim, né? Sim, boa. Mas alguém quer compartilhar? Vocês não precisam entrar em detalhes, gente, do que é, tá? Mas só compartilhem, se vocês quiserem, como vocês se sentiram ao responder essa ferramenta. Quem aqui já tinha se feito essas perguntas em algum momento? Laura tá balançando a cabeça, Dai também não. Diga, Já Laura. fiz. Diga, Dani. Já fiz, porque assim, acho que a partir do contexto que você passa a vivenciar, você começa a ter alguns questionamentos, né? Será que isso realmente faz sentido? Será que isso não faz sentido? O esforço que eu estou fazendo para alcançar algo é válido? Não é válido? Então, até que ponto isso de verdade vale o esforço, né? E aí é aquela história. Você começa a passar um filme, né? E diz assim, poxa, eu já passei por algumas etapas. Será que não já está na hora da gente evoluir também? E por que não? Porque quando a gente olha para o mundo corporativo, e aí eu estou falando por mim, a gente se doa muito, né? E a gente quer entregar, não necessariamente porque é algo que você precise, mas acho que está muito interligado com você mesmo, com o seu perfil, aquilo que você gosta, né, de entregar de uma forma mais consistente, de uma forma bem acabada, enfim. Mas assim, aí quando você para que você começa a refletir, caramba, mas será que ele também está com esse mesmo cuidado que você está? Até que ponto, né? Ele não está, exato, Laura. Então assim, quando você senta numa mesa, uma diretoria, um exemplo, e aí você começa a fazer várias leituras, né? E aí, muitas vezes, você questiona, tá tão calado? Não, você tá falando, eu tô só refletindo, né? E aí, quando surgem as oportunidades, eu também não deixo passar, tá? Então, na maior educação, eu trago alguns pontos, eu coloco, porque eles precisam entender que tem pessoas ali que estão qualificadas ao ponto de fazer vários questionamentos, assim como eu escolhi estar ali, ou ele me escolheu, e vice-versa. Então, a gente não pode colocar barreiras, né? Eu acho que a gente tem que se permitir. Caramba, ó, eu estou aqui, eu sei o que eu estou lhe dizendo, e o que eu estou falando tem embasamento. Não estou no achismo, eu estou aqui porque eu já tenho anos de conhecimento, eu já tenho, né? Enfim. Então, acho que cada vez que a gente senta numa mesa para negociar, para a gente argumentar, a gente precisa também colocar o nosso valor, Flávia, porque senão fica parecendo que você está ali só por estar. E para mim, há muito tempo isso já não faz mais sentido, sabe? Não, por isso que muitas das perguntas que chegaram aqui, falei assim, caramba, acho que agora é só realmente botar no papel e começar a traçar as estratégias mesmo, do que a gente precisa fazer para mudar, né? A gente não precisa se permitir. E aí, compartilhando um pouco com você a experiência que eu tive ontem, eu recebi uma proposta e a pessoa falou assim, ó, é tal lugar, é X valor. E aí, o que você acha? Eu disse, bacana, gostei muito de você ter me convidado para o bate-papo e tal, mas assim, ó, agradeço. Infelizmente, essa proposta não condiz com a minha realidade. Então, eu preciso ser muito transparente com você. Para mim, nesse momento, não faz sentido, né? Mas, assim, desejo boa sorte, se eu puder te ajudar em algum momento, fazer algumas indicações, ok. Ela poderia, obrigada por você ter sido transparente, né? Então, acho que a gente tem que ter o respeito por quem está do outro lado também. Sim. Então, assim como ela se deu o trabalho de me fazer o convite, de me ouvir, né, de me ofertar algo, eu também tenho que ser muito sincera com ela, dizer, olha, bacana, mas para mim não cabe, né? Então, eu tenho feito muito isso, tá? Então, talvez se fosse um outro momento, eu não faria. Mas eu já tenho me colocado nesse processo já faz um tempinho. Então, acho que é isso. A gente, no marketing digital, a gente ouve muito que, assim, quem fala para todo mundo não fala com ninguém, né? Ou seja, você quer abraçar todo... Eu falo muito isso com as minhas alunas, que são empreendedoras. Você quer abraçar todos os perfis de clientes, você não abraça ninguém. Quando a gente está nesse processo de transição de carreira, de mudança de emprego, se a gente não criar um funil para dizer assim, isso aqui não funciona, não serve, não quero, a gente não vai falar com ninguém. Então, não existe crescimento sem verdade. Para eu dizer, essa vaga faz sentido, não faz, é esse tipo de empresa que eu quero trabalhar, não quero, para isso, eu preciso me conhecer. Então, não existe crescimento sem verdade. Então, assim, essa ferramenta, ela tem muito uma função, né, de fazer com que cada um aqui olhe para a carreira sem maquiagem.
sem performance, sem culpa. Porque isso não é fraqueza. Se fazer esse tipo de pergunta, ou nunca ter se perguntado sobre isso e fazer esse tipo de pergunta agora, é maturidade profissional. Porque o ponto que vocês estão aqui hoje de carreira não te define. Ele vai revelar onde você está para o que você precisa fazer, mas ele não vai te definir. O ponto que você está aqui agora vai gritar a sua insatisfação, vai gritar os ajustes que você precisa fazer, mas ele não vai te definir, só se você quiser. Então, as mudanças, elas precisam acontecer a partir da escuta do nosso incômodo. Esse incômodo aqui está querendo me dizer o quê? Né? Ah, eu tenho X tempo de empresa, não me sinto valorizada. O que que isso significa? O que que é essa voz que eu estou negligenciando, às vezes, de ouvir, está querendo dizer para mim? Então, aqui é importante que cada uma seja gentil consigo mesma, com as respostas que deu. Porque a consciência, ela não pede pressa. Às vezes a gente quer responder logo, eu quero um plano de ação para mudar de emprego, para transicionar. Consciência não pede pressa, pede presença. Por isso que a mentoria ela tem 3 meses de duração. Por isso que é um acompanhamento em grupo depois das sessões individuais. Porque não é sobre pressa, é sobre presença. Então, à medida que vocês forem tomando consciência, naturalmente as chaves começam a virar. Eu te digo porque isso aconteceu comigo, acontece com as pessoas. As chaves viram. Quando a gente toma consciência, as chaves elas vão virar. Então, essa ferramenta aqui, eu recomendo, todas as ferramentas eu recomendo que vocês guardem, tá? Que vocês revisitem as respostas de vocês. Principalmente quando as mudanças que vocês querem começarem a acontecer. Se conecte com as respostas que vocês deram e vejam onde vocês estão. Quando aquilo que vocês desejam começar a acontecer. Mais alguém quer compartilhar aqui? Como é que foi responder a ferramenta? Ah, Edja, diga. Desculpa, eu não tinha visto. Rapidinho. Na segunda pergunta, eu comecei a responder e depois me veio assim um estalo. Quanto eu penso só dentro da empresa, né? E aí, o que tem me angustiado, assim, que tem me incomodado, é justamente o silêncio, né? De não ter um feedback, de não ter um direcionamento, né? Ah, tá tudo bem, você pode melhorar aqui ou ali. E aí me veio realmente essa reflexão. Tanto é que eu coloquei até assim, sinto que preciso pensar mais fora da caixinha corporativa, né? Tem um mundo para desbravar, né? E a gente pode tanto, mas assim, a gente realmente fica dentro das entregas, e aí acaba que tudo se volta para dentro da empresa. A gente, empresa, né? Só que, de fato, tem um mundo. Né? Eu queria compartilhar isso, porque foi o sentimento que eu tive quando estava respondendo. Vem a consciência, né? Dani falou na resposta dela que quando ela está numa empresa, ela se dedica muito, se entrega muito. E aí, às vezes, essa balança ela é desigual. Porque a intensidade com que a gente entrega, de maneira geral, não é o que a gente devolve. E nenhuma relação é saudável quando é 80-20, quando é 30-70. Nenhuma relação é saudável. Relação de trabalho também não vai ser. Toda relação requer reciprocidade, gente. Não dá para só você dar e não receber. Então, é importante essa sua reflexão, porque isso vai, inclusive, Edja, motivar você às mudanças. Por exemplo, na sessão anterior, você compartilhou de uma forma muito empolgada as mudanças que você propôs, o que você fez. E aí é importante perceber como é que está sendo recebido isso dentro da empresa. Está sendo valorizado tudo isso que você está fazendo? Se não, é importante se perguntar. É aqui mesmo que eu preciso estar, que eu quero estar? Como é que eu posso redesenhar essa mudança? Porque eu falo isso para todas as minhas alunas nas sessões em grupo individual. Aqui eu não vou defender que vocês saiam loucamente. Vou pedir demissão, a Flávia que mandou. Não, vocês não vão ouvir eu falar isso. Tem uma amiga minha que disse que todo dia dá meio-dia na casa dela. Então, todo mundo tem conta para pagar. A gente tem compromissos. Mas o seu trabalho hoje, ele vai financiar o seu objetivo final.
emprego que você está hoje, ele vai financiar a mentoria que você está pagando aqui. Ele vai financiar cursos que talvez você precise fazer, livros que você precisa comprar, eventos que você precise ir, até você conseguir conquistar o movimento que você deseja. Então, a empresa que você está hoje, o momento que você está hoje, vai financiar seus próximos passos, porque é um processo, não é milagre, é trabalho. Diga, Laura. Eu vi uma frase recentemente, uma frase até famosa, que diz que no lugar certo a gente brilha diferente, né? Eu acredito muito nisso, né? Assim, Sim. e eu acho que não Também. tem relação saudável de trabalho em que a gente não seja reconhecida e bem remunerada. Assim, se a gente não for bem reconhecida e bem remunerada, essa balança vai estar desestabilizada, né? Mas escutando vocês, né? Escutando Érica, escutando Dani, escutando Eija, escutando Flávia, tantas confluências aqui dentro, assim, do que eu escrevi, de como eu me senti, do que eu escrevi, né? Até porque estar em trânsito não é uma coisa fácil. Estar em trânsito, não pertencer, né? Não é uma coisa fácil. Pelo menos para mim, né? Eu estou saindo de um mundo de psicologia clínica, onde a linguagem é muito específica, a abordagem é muito específica, os nichos, a forma de comunicar é muito específica, para dialogar com o mundo corporativo organizacional, que é outra linguagem, é outra forma de se conectar, né? É outra forma de fazer, inclusive, networking, conexões, né? E isso tudo me deixou muito insegura, então isso mina muito a minha energia, né? Porque está aberta para um aprendizado, para um público completamente diferente. Não é que eu vou deixar de ser quem eu sou, né? Mas é uma outra postura, né? Uma outra linguagem, é uma outra forma de, inclusive, valorar o trabalho. Eu estava falando ontem com Flávia sobre crenças relacionadas a, por exemplo, prospecção de clientes na clínica há 10 anos atrás, foi quando eu me formei, que é completamente diferente, por exemplo, dos hábitos que hoje os psicólogos recém-formados constroem. Quando eu me formei, gente, não tinha Instagram para a gente divulgar. E isso é uma coisa recente, 10 anos atrás, para mim foi ontem. Né? Então, esse campo, isso acontecia mais para psicólogos organizacionais, né? Mas para o campo da clínica, isso inclusive era mal visto. Então, é uma repaginação de mente, né? E acho que quando a Érica trouxe, aliás, foi Dani que trouxe, né, sobre essa questão do recusar, né, do saber qual é o seu valor a ponto de você recusar uma proposta que você poderia aceitar em outro momento, né? Eu me vi fazendo muito isso esses tempos, né? E uma coisa que eu escrevi nesse processo de responder o diagnóstico, eu me senti até bem respondendo ele, porque eu acho que eu já venho trabalhando tanto isso na minha terapia pessoal e também na mentoria com Flávia, que eu já sei qual é a resposta, então é só escrever. Eu já tenho meu caderninho aqui de anotações, mas tem uma coisa que eu não tolero mais, né? Assim, eu tenho trabalhado muito para empresas de terceiro setor, são empresas que têm um compromisso diferente com a diversidade, gênero, raça e tal, e isso é muito confluente, assim, com o meu trabalho, mas, infelizmente, eles têm propostas muito desvalorizadas no sentido financeiro mesmo, de saúde mental, né? Então, negociar o valor do meu produto para, assim, na verdade, negociar o medo de não ser contratada, né? Não, negociar o medo de ser recusada, de ser rejeitada. E eu acho que estar em trânsito, essa é uma das questões, assim, que eu estou lidando para não tolerar mais, mas, ao mesmo tempo, percebo que é um grande desafio para mim. Porque é isso, é novo, né? E tudo que é novo para mim é desafiador. Mas eu estou jogando, eu estou mergulhando nessas áreas. E na pergunta, assim, como eu me veria daqui a um ano se nada acontecesse, eu escrevi que eu estaria frustrada e talvez impedida de conhecer outras potências do meu destino profissional, assim. Eu acho que tem muita coisa bacana, assim, que tem a minha cara, que pode acontecer, né? Que eu possa mostrar quem eu sou, né? E comunicar do meu jeito. Uma coisa que eu sei que tem muita gente aí já colocando no mundo, mas eu sei que cada um tem um jeito pessoal, né? Um jeito próprio de trazer as coisas. E quando o Flávio traz da insatisfação, eu falei essa frase essa semana 2 vezes, né? Em 2 atendimentos. E eu achei importante trazer para cá,
porque a gente nunca olha para a dor dessa forma, né? A dor é um lugar de fala poderoso, porque é ouvindo a dor que a gente se transforma. A dor é um lugar de fala poderoso, porque é nela que a gente encontra, inclusive, caminho de transformação. Se a gente não escuta as dores de uma organização, como é que a gente vai fazer alguma coisa? Se a gente não escuta as nossas dores, que caminhos a gente vai tomar? É de negação, né? Então, eu escrevi essa frase aqui enquanto eu respondia o diagnóstico, porque eu acho que está aqui também uma forma de escutar a minha dor, né? E escutar também como vocês estão lidando com as dores de vocês. Boa. Boa, fazer igual a Érica agora, né? Dá para ficar ouvindo Laura até amanhã, né, Érica? Laura tem esse... Para a gente já fazer o o meu aniversário, né? fazer um aniversário. Já Gente, vocês estão preparadas, porque hoje a live vai até meia-noite. Tá? Quem não está sabendo isso. Então, Erika vai ser mediadora, então, da live. Para a gente já fazer essa vibração positiva pela mentora, né, queridas? boa. Não, e faz total sentido. Por isso que eu gosto muito de trabalhar essas ferramentas nas sessões, porque são essas ferramentas que vão nos trazer consciência. E, além das sessões individuais, eu sempre recomendo que vocês revisitem essas respostas. Porque, gente, às vezes a gente tem insights diferentes, né? Se possível, reassistam a sessão, reassistam o encontro, porque a gente sempre vai ter novas visões. Então, assim, a frase que eu acho que pode definir muito essa primeira ferramenta é: não existe crescimento sem verdade. Então, essa transformação que a gente quer, ela não vai acontecer se a gente não se olhar. Se a gente não ouvir os nossos incômodos, as nossas dores, como a Laura muito bem falou, né? Mas não só ouvir, mas, peraí, eu não posso aceitar esse incômodo. Vai muito desse lugar também. A gente vai fazer uma outra ferramenta agora, que eu vou colocar aqui, que essa ferramenta é uma ferramenta chamada Mapa de Forças e Competências. Aqui, a gente vai falar literalmente de um mapeamento. Eu vou compartilhar aqui o link no chat e vou compartilhar para que vocês possam ver como é a ferramenta e eu explicar um pouquinho para vocês. Todo mundo está vendo minha tela? Está chegando agora. Sim. Agora sim. Boa. O que é esse mapa de forças e competências? Vocês vão responder aqui a 3 blocos de perguntas. Primeiro, falando de competências técnicas, quais são os seus maiores conhecimentos, suas maiores experiências e suas maiores especialidades? Conhecimentos, experiências e especialidades. Flávia, qual é a diferença entre especialidade e experiência e conhecimento? Especialidade é aquilo que você sabe de uma maneira muito específica. Aquilo que dá para dizer assim, que você é especialista. Por exemplo, eu tenho 18 anos de experiência em RH, mas a minha especialidade é treinamento e desenvolvimento. Que é aquilo que eu sei que é meu diferencial, que eu faço muito bem. Então, quais são seus conhecimentos técnicos, suas experiências técnicas e suas especialidades técnicas? Quando você vai aqui para competências comportamentais, como é a sua forma de liderar? Ah, Flávia, eu nunca liderei equipes. Aqui não é necessariamente sobre liderar pessoas. Pode ser liderar projetos, pode ser liderar a si mesmo, pode ser liderar equipes. Como é a sua forma de resolver conflitos? Como é a sua forma de se comunicar? E, por último, você precisa se responder de forma sincera. O que você faz com facilidade? O que as pessoas sempre te procuram para resolver? E o que você faz e não valoriza? Lembra da sessão anterior, que na sessão de onboarding, eu perguntei qual era o diferencial competitivo. E muitas aqui não conseguiam elaborar, não conseguiram responder. Qual era o próprio diferencial competitivo? Essa ferramenta ajuda vocês a ter consciência do seu diferencial competitivo. Flávia, e qual é a relação que o diferencial competitivo tem a ver com a minha carreira? Tudo. Porque se você tem consciência daquilo que você faz de forma muito diferenciada, é aí que você precisa concentrar suas energias. Porque aí é que é o caminho das pedras para você mudar. Seja de empresa, seja de carreira, seja de fazer sua transição. Porque
é efeito manada, né? Enquanto você estiver fazendo o que todo mundo faz, não há uma diferenciação. Mas, se você percebe o seu diferencial competitivo, ou seja, aquilo que ninguém faz do seu jeito. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que como você, só você faz. Mas, quando a gente coloca a intencionalidade no nosso diferencial competitivo, a gente potencializa a nossa carreira. Então, descobrir qual é o meu diferencial competitivo é o primeiro caminho para eu começar a ser intencional. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando até aqui? Sim. Maravilha. 10 minutinhos e a gente volta. Eu vou deixar aqui a ferramenta na tela. Não sei se todo mundo está conseguindo acessar. Eu vou só reduzir aqui o tamanho. Deixa eu ver se eu consigo reduzir o tamanho. Flavinha, deixa eu te falar uma coisa que eu acabei de ver aqui. Essa reunião Diga. você botou para gravar? Tá gravado. Tá sendo gravada. Tá, beleza. Que eu não consegui ver daqui, fiquei na dúvida. Não, tá sendo gravada. Tá sendo gravada porque eu preciso colocar na plataforma. A primeira coisa que eu fiz foi começar a gravar. Beleza. Então, tá aí na tela, vou colocar aqui o timer, 10 minutinhos, e a gente volta para discutir como é que foi responder essa ferramenta.
Vamos voltando aqui aos poucos, faltam alguns segundos para finalizar. E aí, sair dessa conexão com a ferramenta e voltar aqui para compartilhar. Quero ouvir um pouquinho vocês, como é que foi, como é que está sendo. Eita, que Laura está com calor, né, Laurinha? Está quente, realmente. Salvador está quente. Salvador está quente. Oi. E aí, Dai? Foi tranquilo para mim, eu acho que pelo mesmo motivo da Laura aí, como eu tô com mentoria individual com você, as respostas já estão aqui, né? Eu já consigo ir trazendo com bastante clareza as coisas que, quais são os meus pontos fortes, onde é que eu, assim, eu sou sempre consultada, solicitada, etc. E a minha área de atuação, é uma área muito específica. Eu atuo com comércio exterior, numa indústria petroquímica que tem diversas questões relacionadas a benefícios fiscais, logística internacional, etc. É tudo bem específico. E nesse contexto dessa especificidade que eu trago, eu trouxe aqui as questões relacionadas a, por exemplo, os meus conhecimentos, né, de todo o tempo que eu tenho trabalhando nessa área, são agora 26, fazem 20 anos, eu comecei em março de 2006 na minha área. Então, estou completando aí 20 anos de atuação na minha área já. Aqui sobre as minhas formas, então assim, eu trouxe as questões mais específicas aí, eu estou falando de trade compliance, ex-tarifários, coisas que são muito específicas, assim, da minha área, de tributos e etc. Das minhas experiências e dos resultados que eu trouxe, assim. E na minha especialidade, aí é uma coisa que traz muita relação com as demais perguntas, né? Que na minha especialidade está muito relacionado ao que as pessoas sempre me pedem para fazer e que eu faço com facilidade. Que lá no trabalho, o pessoal assim, brincam comigo que eu sou desatadora de nó. Dá e desata nó. O que é que eles querem dizer com isso? Os problemas, ou as situações, as operações que todo mundo diz assim, isso não dá para fazer, isso é muito difícil, isso é quase impossível. Me chamam, a gente já pensou essas e essas e essas possibilidades aqui, mas a gente quer te ouvir porque você sempre traz uma percepção diferente, sempre traz uma solução que é factível, a gente consegue fazer, é execuível. Então, eu trago aqui como especialidade a gestão de projetos relacionados à tributação e benefícios fiscais, e a minha equipe, né, a gestão de equipe de alta performance, que aí, inclusive, tem um pouquinho do que a gente conversou hoje, que é uma equipe que virou referência dentro da companhia, né, pelo que entrega, como apresenta, etc. Então, o que eu faço com facilidade? Identifico oportunidades, soluções e problemas aparentemente insolúveis, voltados para a minha área de atuação. Aí eu trago alguns exemplos aqui de cargas que eram oversize, que eram muito grandes e que não tinha como fazer importação aqui por Salvador, e a gente trouxe. A legislação não permitia, a gente vai lá, busca alternativas na legislação, dentro da legislação, sem fugir à lei, que permite, que tem possibilidade de... a gente estava com um acúmulo de crédito de ICMS gigantesco, porque a gente importava para um determinado porto, e não dá para fazer por outro lugar, o custo é muito alto, é inviável logisticamente, eu fui lá, mostrei para eles que era viável, e que dá para fazer, e a gente implementou, e começou a acontecer agora em janeiro de 26, vai trazer aí um saving de alguns milhões para a empresa. Enfim, então, o que é que eu faço e não valorizo? Quase tudo, porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês, assim, as pessoas valorizam mais do que eu, porque eu olho e digo, não, gente, dá para fazer assim, mas eu falo de uma forma simples, que parece que é fácil. E aí, ao longo do tempo que eu venho trabalhando com as pessoas e que eu estou começando a ter essa percepção e questionando, pedindo também, né, que as pessoas me deem feedbacks e tal, do meu trabalho, de como que meu trabalho impacta ali no dia a dia delas, outras áreas, a minha liderança direta, não é simples o que eu faço, não é.
não é fácil, não é simples, assim, essa percepção que eu tenho de possibilidades alternativas e viabilizar aquela solução ali com ações práticas, né, execuíveis e que qualquer um pode fazer, facilitar o que é difícil, que as pessoas entendem como difícil. Isso eu consigo fazer muito fácil, assim, para mim não é tão complicado assim. E aí eu não valorizo, porque para mim não é tão difícil. Então, para mim, qualquer um faz, mas não faz, entendeu? Então, essa eu acho que é o que eu faço no valorizo. Eu não valorizo muito o que eu faço, não, bem pouco. Eu preciso escrever aqui, como eu estou escrevendo, e ter esse processo que eu estou tendo com você, para começar a ter percepção disso. E aí, me ocorre aqui que, diante do que você está falando, é pensar o seguinte, né? Que aquilo que você faz com naturalidade também tem valor. Porque minimizar o próprio valor é um padrão que a gente aprende. Sim. E isso tem muito também uma questão de raça e de gênero. A gente aprende a minimizar o próprio valor. Então, isso é um padrão aprendido. Só que reconhecer é um ato de maturidade e de justiça com você. Sim. Porque você não precisa ficar definida por esse padrão. A partir do momento que você reconhece as suas forças, suas competências, isso é um ato de justiça com você. Sim. Porque o ponto é, a pergunta que eu faço para vocês aqui é, tá, vocês mapearam as competências técnicas, conhecimento, experiência, especialidades, mapearam as competências comportamentais, forma de liderar, forma de resolver conflitos, forma de se comunicar, responderam a essas 3 perguntas, o que eu faço com facilidade, o que as pessoas sempre me procuram para resolver, o que eu faço não valorizo. O ponto é, o que você vai fazer com tudo isso? Pergunta é essa. Uhum. O que você vai fazer com tudo isso? Sabe aquela frase que muitas vezes repete, que é assim, às vezes a ignorância é uma dádiva. Já ouviram isso? Mas Às viu? vezes a ignorância... Porque Sim. eu não saber tira de mim a responsabilidade de agir. Sim. Mas quando eu tomo consciência, eu faço o quê com isso? E agora? E agora, José? Então é Partir importante para pensar. ação, né? Exatamente. Diga aí, Érica. Uma coisa que a Dai falou, né, que chama atenção também, é que quando você pergunta assim, o que você faz e não se valoriza? Eu senti a mesma dificuldade que ela. Tem coisas que a gente já faz que é tão no piloto automático que a gente acha banal, mas que para os outros aquilo tem uma importância. E um outro ponto que pega é que às vezes a gente não está nem acostumado a ser valorizado, a receber um elogio, a ter uma devolutiva positiva sobre aquilo. A gente espera que aconteça, mas quando acontece, a gente também fica meio que sem saber como lidar com aquilo, né? Isso acontece muito nas palestras que eu faço, dos treinamentos que eu dou. No final, as pessoas me pô, Erika, pô, esse treinamento foi massa, gostei, foi muito bom, você sabe se comunicar, você se comunica muito bem. E às vezes eu falo assim, meu Deus, não fiz nada. Eu falei numa conversa como se eu estivesse falando aqui na sala com vocês, que para mim é tão comum, é tão normal, mas que para as pessoas, não, porque você passa tudo de forma leve, você não cobrou, você não... Eu vim achando que seria mais um treinamento onde a gente seria cobrado e tal, e uma das coisas que eu falo, cara, eu falo isso em todos os treinamentos que eu faço, falo assim, o meu treinamento aqui não vai mudar você se você não quiser. A palestra que eu vou fazer aqui, eu faço para todo mundo. Mas o que você vai levar daqui vai depender de você. É exclusivo. O treinamento vai ser exclusivo desde que você esteja a fim de ser treinado e colocar isso em prática depois. E na maioria das vezes isso não acontece, né? Quando você é convidado, principalmente no mundo corporativo, para ir a um treinamento, as pessoas falam, ai, meu Deus. Alguns vão para descansar, outros vão para dormir, outros vão para ficar no celular. E é muito engraçado que eu até comentei isso com os amigos, eu falei, cara, um dos feedbacks que eu mais recebo dos meus treinamentos é que os meninos falam assim, poxa, Érica, eu não dormi. Eu falo, meu Deus, isso deve ser um elogio fantástico. É a glória. É a glória, porque, tipo assim, eles falam assim, na maioria dos treinamentos que a gente tem, principalmente depois do almoço, a gente dorme. Eu fiz assim, na minha sala ninguém dorme. E é uma coisa que é um lema do meu treinamento, na minha sala ninguém dorme. Se eu perceber ali que tem aí, eu ainda brinco com ele. Se dormir, eu canto. Então é melhor não dormir, porque eu não sou cantora.
Então, eles morrem de... E a gente precisa levar na esportiva, a gente precisa distrair para dinamizar. E isso, eu acho que não é comum, principalmente no meio que eu lido, que é um meio da área de combustíveis, sabe? É uma galera meio assim, os meninos são meio brabão, assim, então eu tento ali, não é um ambiente feminino, então já é uma surpresa para ele ser uma instrutora e não um instrutor. Então a gente precisa trazer todo esse aspecto. Mas, voltando aí, até abrir esse parêntese, essa coisa do se valorizar, como vocês trouxeram, vocês que já estão na mentoria com Flávia, talvez seja mais fácil hoje você pontuar. No meu caso, eu estou começando o meu processo agora. Então, eu ainda me pego naquela situação onde eu preciso parar e pensar muito para tentar encontrar onde é que eu sou boa. Onde é que eu me vejo boa? Onde é que eu me vejo a ponto de ser um destaque, a ponto de ser valorizada primeiro por mim e depois pelas outras pessoas que estão ali para poder me dar um feedback. Então, eu me peguei muito nisso aqui. Foi uma parte que eu canalizei mais minha energia Boa. na hora da É resposta. importante pensar que relato massa esse que você traz, Érica, porque assim, tudo que você sustenta, tudo que você entrega, que você resolve, que você organiza, não é sorte. É uma competência construída ao longo desses mais de 20 anos que você tem de carreira. Uhum. Então, às vezes, né, a gente entra no modo máquina, como já diz Dai, e a gente deixa de sentir. Sim. O melhor feedback que você vai receber sempre é devolutivo de quem escuta. E aí, o ponto é, eu não sei, a gente vai falar sobre isso na nossa sessão individual, eu não sei se é algo que você pensa em ter a sua própria consultoria. Mas, por exemplo, consultorias existem aos montes. O que vai fazer com que a sua seja diferente? É a maneira de você apresentar. Então, se você coloca essa leveza, poxa, que nome eu posso dar para o fato das pessoas não dormirem no meu treinamento? Eu posso dar um nome para isso? Que método você utiliza? Pode parecer uma coisa boba, mas se perceba, né? Método é tudo aquilo que você faz repetidas vezes e que funciona. Isso é método. Então, o que você faz repetidas vezes que dá resultado? Dá um nome ao seu método, à sua forma de treinar, de capacitar. Comece a apresentar o seu método nos seus treinamentos corporativos. Olha, ao longo desses anos todos, eu criei um método aqui, Éricas, estou dando um nome aqui qualquer, tá? Meu método é baseado em X, Y e Z, e tá. Você vai usar o público que você já tem internamente para você vender o seu próprio método. E isso você vai refinando, você vai trazendo, você vai aperfeiçoando, melhorando, porque você já tem um método. Você tem 13 anos na mesma organização. Você me disse que você recebe excelentes feedbacks na avaliação de reação. Revisa. Tem coisas com certeza que se repetem, palavras que se repetem, frases que as pessoas colocam lá. Isso é método. Então, a gente vai trabalhar isso na sessão individual, mas assim, é muito para você pensar que nada do que você constrói é simples. Porque é simples porque hoje ele é fruto de um repertório construído em anos de experiência de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo que aconteceu comigo tem, sei lá, um mês, né? Quando o cara foi instalar o ar-condicionado no meu quarto, ele botou o... Como é que chama? Eu já te passo a palavra, tá, Laila? Aquela coisa que... O disjuntor. Ao invés de ele colocar o disjuntor dentro da caixa, né, como um condomínio pede, ele fez um armengue e botou o disjuntor que fica do lado de fora da parede do quarto. E aí eu fui fazer a faxina na minha casa, bati com a vassoura no disjuntor e o ar-condicionado simplesmente parou. E aí eu falei, eu moro sozinha, falei, pronto, e agora, José, que faço eu? Quando eu fui ver, um fio tinha soltado. Um fio, gente, um fiozinho que fosse do lado de fora. Aí eu botei no grupo do condomínio, né? Alguém aqui conhece, quem trabalha com... Pronto, resumo da história. Tudo isso é para dizer o seguinte. Uma pessoa indicou 2 contatos. Aí eu mandei mensagem, falou, você está disponível hoje, tal. Ele tô. Aí eu mandei uma foto para ele, expliquei o que era. Aí ele falou, eu cobro R$50 para fazer isso. Tá bom. O cara levou menos de 2 minutos. Eu arrastei minha cama, ele abriu o negocinho, botou o fio no lugar, colocou de volta.
E ele recebeu R$ 50 por 2 minutos. Mas o ponto é, eu não sei fazer. Eu não sei. Se ele me cobrasse R$ 100, Você ia pagar igual. porque eu não sei fazer. Entende? Então, aqui é sobre a especialidade dele. Eu não sei fazer aquilo. Não sei. Então, o que você sabe, muita gente não sabe. O seu saber, ele tem muito valor, porque ele é seu. Aquilo que você acha que é muito simples e fácil, um monte de gente não sabe, inclusive as pessoas que estão sendo treinadas por você na sala. Então, assim, valorizar isso. Aí, como é que eu contesto um cara que cobrou R$ 50 por 2 minutos de tempo? Eu não contesto, porque ele resolveu meu problema. A gente paga com raiva, às vezes paga. Mas tem que Eu nem paguei com raiva, sabe por quê? Porque ele resolveu meu problema. Eu estava preocupada como é que eu ia dormir no calor. Ai, meu Deus. Eu falei, ele resolveu meu problema. A gente precisa trabalhar em cima da dor do outro. Qual é a dor que você resolve? Lembra que eu fiz essa pergunta na sessão anterior? Qual é a dor que você resolve? Ele resolveu a minha dor de não querer ficar no calor. Acabou. Acabou. É isso. Qual é a dor que você resolve? Então, é pensar sobre, para quem quer empreender, montar consultoria, para quem quer mudar de emprego, qual é a dor que você vai resolver? O que você faz só do seu jeito, que poucas pessoas fazem, ou ninguém? Entende? Porque você veio do mesmo mundo corporativo que eu, a gente sabe que a gente já esteve no lugar de alguém que era instruído e a gente bagunçava. Naquela época não existia WhatsApp, Instagram, mas a gente dava risada, a gente trocava papel, a gente parecia um monte de criança, a gente brincava, a gente cochilava. Cantava Então, e tudo. conseguir a proeza de manter uma turma acesa durante 1, 2, 3, isso é algo extraordinário. Principalmente se a gente pensar que, às vezes, é uma turma com baixo nível intelectual, né, que não consegue, muitas vezes, acompanhar tudo. Tem todo um contexto. Então, tem que ser valorizado. Então, assim, é importante você perceber que aquela capacidade de abrir a chavinha lá e colocar o fio no lugar, eu não sei fazer, mas ele soube. E é isso. O que você sabe tem muito valor. Diga, Laila. Tô ansiosa para te ouvir. Inclusive, você fez uma provocação maravilhosa aqui no chat. Quando eu falei que a ignorância é uma dádiva, né? Você botou assim, se engana de quem é Laura. ignorante não sofre. Foi Laura. Ah, foi Laura, desculpa. Só não sabe pelo que... ter um psicólogo no grupo faz total diferença, né? Você tá certa. Certíssimo. Estamos em outro patamar, meu amor. Tá? Estamos. Definitivamente estamos. Estamos. É completo aqui. E aí eu senti que estava um silêncio na sala e eu caí, me desculpa. Quando eu fui ver, eu falei, Eu te mandei até uma mensagem no privado, eu tomei um susto. Eu falei, cadê Laila? Mas diga, quero te ouvir. Eu acho que a última pergunta, ela me travou bastante na resposta. Eu fiquei pensando assim, acho que estava lá sozinha no limbo, fiquei pensando, como é que eu respondo isso daqui sobre o que eu faço e eu não valorizo, né? Mas aí lembrei de um exemplo que veio essa semana passada. Algumas coisas estão aparecendo, né? E veio especificamente esse, assim. Estava aqui vivendo minha vida, procurando empregos, organizando a consultoria, os dois ao mesmo tempo. E aí entrou uma colega da última empresa, falando assim, você fez um material que você comentou lá atrás em algum momento, um projeto, você não pode mandar para mim? Se você não tiver, e eu estava no meio da transição dos arquivos, você pode me falar como é que foi a construção? Aí eu fiquei pensando, falei, eu acabei de sair de lá, mas eu vou entregar o projeto pronto. E eu sou, gente, assim, super facilitadora. Então, tipo, Érica, vamos conversar sobre questões de RH, amadurecer, conectar, e te apresentar numa área, e aí vai embora, né? Eu sou super assim, sabe? Mas dessa vez eu pensei muito sobre isso. Eu falei, eu acabei de sair, eu vou entregar basicamente toda a arquitetura de um projeto para fazer, né? Eu falei assim, eu sou boa nisso. Eu sou boa em estruturar, em pensar em cenários, e estruturar todo o projeto e fazer a coisa acontecer. Mas eu preciso valorizar. E aí, eu já tinha percebido isso há um tempo, mas dessa vez, como eu estou fazendo tantos exercícios como esse, que estão me trazendo essa clareza de um lugar que talvez estivesse nebuloso, é às vezes falar não. E por mais que eu tenha essa questão da cooperação, da colaboração, mas às vezes eu tenho que falar não. Porque é injusto também, ainda mais nesse processo de onde eu acabei de sair, do tipo, eu não estou mais aí.
o que é muito bom, o que é muito ruim, mas eu não estou mais aí. Agora vocês precisam caminhar, então não é justo comigo passar esse know-how, esse conhecimento neste cenário que eu sei que você vai usar aí. Aí eu até escrevi de uma forma muito delicada, assim, eu escrevi, se você quiser, eu construo um projeto aqui, pago o pago o PJ, tá tudo certinho, né? Aí dei Você uma linha, respondeu assim? respondi. Dei uma linha de norte para a pessoa e falei, mas eu estou aqui Parabéns. disponível para poder fazer. Eu ia dizer consultoria paga, viu? Ela tá Não pedindo é? consultoria. Porque eu, de verdade, eu partilho muita coisa, assim, eu gosto muito disso, eu incentivo isso muito aqui na área de RH na Bahia, que eu acho muito fechado, é péssimo, mas dessa vez me doeu, e nessa vez eu falei não, eu não tenho dificuldade de falar não. Eu tenho dificuldade de falar não para colegas que estão pedindo auxílio, mas nesse aqui, eu falei assim, acho que não é justo. E aí eu falei não, e falei que poderia vender, né? E aí, só para te complementar, Lela, desculpa te interromper. Por favor. É você parar para pensar que essa pessoa que te pediu todas as informações ia botar tudo na prática e o nome que ia estar lá não era o seu. Com certeza. E tem um detalhe, muito provavelmente essas solicitações elas seriam repetidas. Porque ali você também estabelece um limite. Aqui, ó. Estabelece um limite. Porque senão vira um ciclo. Mas continue. Tanto que aconteceu uma coisa, quando eu saí de lá, né, gente, eu normalmente faço backup de várias coisas que eu produzo, né, nossa propriedade intelectual, né, e aí dessa vez eu falei assim, deixa, porque se eu fiz, eu consigo refazer, e eu já fiz isso várias vezes, então eu consigo refazer. Vai dar um pouco de dor de cabeça, tal, mas o conhecimento está aqui dentro da gente, a gente consegue transformar ele de novo, materializar ele de novo, né, então eu acho que essa última pergunta me pegou nesse sentido. Eu já consigo responder as outras de forma plena, e aí é legal você falar, Flávia, amanhã, quando vocês estiverem sozinhas, o que vocês vão fazer com isso? Esse daqui eu vou olhar de novo, esse daqui eu vou reescrever com mais tempo, esse daqui eu vou aprender a me posicionar, sabendo que para mim é muito fácil, mas me posicionar, não deixar as minhas ideias serem mais roubadas como elas são roubadas. Perfeito. Partilhar, mas não deixar que isso seja propriedade intelectual do outro, né? Sem aparecer. Boa. Oprah Winfrey, eu tô ela aqui com a minha cabeça fervendo, vocês estão rindo. Sim. Eu adoro essa sensação. Diga, Eu Laura. queria comentar isso que Laila trouxe, né? É tão importante a gente ter consciência do valor daquilo que a gente faz, né? Eu acho que tão importante quanto a gente reconhecer que a gente é capaz de fazer algo do zero, é a gente saber proteger o que é nosso. Porque isso aí é uma virada de chave, Laila. E olha, parabéns, viu? De verdade, Mona. Sim. Você arrasou. Eu daria a mesma resposta. Mas dói, Laura, porque eu sou muito colaborativa. E aí falar não, para mim, nesse contexto, eu falo vários nãos, assim. Para mim é muito tranquilo. Não vou fazer, não aceito, vou fazer, mas eu não concordo, super. Mas esse aqui de não ser colaborativo, ele me dói. Cara, como é que eu não vou ajudar alguém que precisa? Mas nesse contexto... Mas você foi colaborativa. Você foi. Porque se você aponta o caminho, ser colaborativa é mostrar possibilidades a alguém. Se você aponta um caminho e diz assim, ó, eu consigo te ajudar, consigo te apoiar, isso é ser colaborativo. O que você não pode fazer é doar o seu tempo, o seu saber o tempo inteiro. Aí não. É essa compreensão, né? De trabalho. Hã? Sua força de trabalho. Exatamente. Seu saber ele tem muito valor. Diga, Wedja. Quer dizer, você terminou, Laila? Tá, vai, diga, Wedja. Minha gente, assim, eu estou aqui admirada o quanto a gente está em sintonia, né? Porque quando eu estava escrevendo, eu também tive dificuldade nessa última pergunta. Mas aí eu tive facilidade na hora de colocar que, assim como a tia Dayana falou em outras palavras, eu coloquei assim, que eu tenho facilidade em traduzir no papel o que as pessoas pensam. Então, às vezes tem uma ideia, eu consigo, né, esquematizar começo, meio e fim. E aí sai dali um documento, sai uma proposta, sai algo que a gente consiga colocar em prática, né? E aí foi interessante. Só um minutinho. Ainda é final de gripe, meu Deus. Então, por exemplo, lá a gente tem uma pessoa na equipe que ela é muito boa
né? Na prática, ela vai e faz um parecer e tudo mais. Mas a apresentação do que do que ela escreve nem sempre é tão boa, né? E aí, assim, o fato de você justificar um documento, de você colocar em negrito as palavras certas, sabe? Isso muda tudo, né? Então, eu sempre que ela faz, tudinho, eu oriento, mas aí a gente entende que é o perfil. E aí eu estou trabalhando esse ponto de melhoria nela também, para que a gente consiga formar pessoas, né? Que é interessante e é uma forma de você perceber também o quanto você constrói, né, junto. Então, era isso, né, que eu queria compartilhar também. Ah, e teve É uma coisa. importante se reconhecer. O primeiro não que eu comecei a dar, eu me tremia toda. E aí, assim, eu estou trabalhando isso, porque eu gosto de colaborar, eu gosto de contribuir com as ideias, né, das pessoas. E aí, muitas vezes, a gente tem tanta ideia e não consegue colocar em prática, ou não tem aquela oportunidade, e elas são roubadas, sim. Muitas vezes executadas por outras pessoas, e aí a gente fica lá, né, na mesma condição, sabendo que poderia mais, e aí a gente, de fato, não tem o valor que a gente merece, né? Então, é extremamente importante esse não. E mesmo tremendo, eu vou. Isso aí. Tá comendo, vai comendo mesmo. É isso aí. Eu falei com Muito Flávia bem, hoje mas... sobre isso. Desculpa, Flávia, te cortar. Não, imagina, Mas eu ia perguntar se mais alguém queria falar. eu falei com Flávia hoje sobre isso, sobre a gente compartilhar as ideias serem colocadas como as soluções da lavoura e não colocar seu nome ali. É difícil. Aí eu aprendi a começar a falar, então, eu consigo te ajudar a fazer isso, isso e isso, eu começo e depois eu digo, se você precisar de mais informação, a gente conversa depois. Porque senão vira vício, vira círculo vicioso mesmo. Muito bem, minha gente. Temos aqui quase 2 horas de conversa. E aí, mais alguém quer trazer algum ponto antes da gente finalizar? Como é que foi esse encontro de hoje para vocês? Como é que vocês saem daqui? Pode ser uma palavra, uma frase. Como é que vocês saem daqui hoje? Fora a Laila que disse que está com o tic-tac fervendo aí. Inspirada. Porque é muito legal. A gente tem as nossas histórias e cada história, né, a nossa história tem valor, mas ouvir as outras, assim, e ver o quanto que cada uma traz de inspiração pra gente. Algumas coisas que vocês falaram, eu anotei aqui, assim, coisas que Dani falou, coisas que Érica falou, coisas que Laila falou, eu anotei aqui, porque inspira pra gente que tá nesse processo aqui de se desenvolver, de se transformar. Gratidão. Eu acho que cada encontro aqui, para mim, é uma chacoalhada. Todos que eu já participei, né? Acho que cada um num ponto diferente. Eu acho que do primeiro para cá, eu não consegui me organizar em relação a tudo que está acontecendo, mas no de hoje eu acho que já me pegou de uma forma diferente, né? Principalmente nessa questão comportamental. Às vezes a gente quer tanto do outro e às vezes a gente não entrega o que precisa para que a mudança aconteça, né? E eu cobro tanto isso das pessoas e eu acho que eu não estou mergulhada ainda o suficiente para poder dar os passos que eu preciso. Então, eu acho que essa foi a chacoalhada do dia aí de hoje. Muito bem. Mais alguém? Eu trago muito a questão do desafiador. Acho que a cada momento, cada fala, cada posicionamento, né, faz você refletir um pouquinho mais e entender até assim, olha, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Um dia a gente bota um bloquinho, outro dia a gente coloca outro, e a gente vai vivendo um dia de cada vez, e as coisas vão acontecendo. E quando você começa a perceber que esses movimentos começam a trazer resultados, eles acabam influenciando você para você não desistir, né? E cada dia você correr atrás, botar mais um bloquinho, e no final a coisa vai acontecer. Não tem como dar errado, né? A vida, ela não é linear, né? E a gente sabe que não existem certezas de absolutamente nada, mas é uma coisa lógica. Quanto mais energia e estratégias você coloca naquilo que você deseja, a chance de ela acontecer aumenta. É lógico. Então,
intencionalidade. Estou até falando para a Dai que depois do encontro do Café Impulse, me despertou a necessidade de começar a escrever sobre intencionalidade. Então, estou escrevendo um novo livro sobre intencionalidade, porque é algo que eu falo muito, que eu vivo muito. Por que não compartilhar mais sobre isso? Porque é isso, gente. Não tem como dar errado. Se você coloca energia, se você coloca estratégia, não tem como dar errado. Então, eu acho que, assim, esse é o recado que eu deixo para vocês aqui hoje. Né? Aquilo que vocês fazem com naturalidade tem muito valor. Valorizem a história de vocês. Não existe crescimento sem verdade. Com isso, eu encerro o nosso encontro de hoje. Vou colocar, assim que a gente finalizar aqui, o link das ferramentas que nós trabalhamos e vou colocar o link da minha agenda. Por favor, se possível, hoje, já agendem a sessão individual de vocês. Na quinta-feira, amanhã não, que amanhã eu saí off, mas na quinta-feira... Sim, lá. Na verdade, na plataforma. Todas as ferramentas eu subo na plataforma, mas eu também coloco os links no grupo, tá? Porque a plataforma, eu só atualizo 48 horas depois da sessão, mas eu já coloco no grupo. E aí, eu vou colocar também um link de um formulário que eu vou pedir que vocês respondam antes da sessão individual. Porque a sessão individual, ela é uma outra pegada. A gente vai trabalhar aqui as demandas individuais de cada um de vocês. Então, na quinta-feira, eu vou colocar o link no grupo para que vocês respondam o formulário, que vai me ajudar a me preparar para a sessão individual de cada um de vocês. Mas, por favor, já deixem a sessão agendada. Beleza? Se cuidem, um cheiro. Nos vemos aqui, eu acho que a Dai, a gente se vê na sexta, no Café Impulse, né? Nossa fotinha, né? Vai tirar nossa Esqueci a fotinha. foto. Mas é claro. Jamais. Pré-nível. Vai ser Pera aí. sua foto. Pera aí. A última amiga de hoje, sua última foto com 39. Exatamente. Última foto com 39. Bora. Se cuidem. Um beijo. Obrigada por estarem Beijo, aqui menina. comigo. Beijo. E até mais.